Olá, povo abençoado de Deus, a paz de Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula de Escola Bíblica Dominical. E hoje, em especial, estaremos tratando de um assunto importantíssimo. Assunto esse que diz santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Perceba que aqui tem um conteúdo maravilhoso que vai com certeza edificar a sua vida e a vida de todos os seus alunos aí na sua sala de aula de Escola Bíblica Dominical. O texto áudio da nossa lição de hoje está aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verdade prática diz assim: santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Nós temos a leitura bíblica em classe, que está aqui em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 23. E os objetivos da nossa aula de hoje, o objetivo geral é mostrar quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito. Ora, o Espírito tem ética? Certamente, veremos. Não saia daí, fique aí comigo e nós veremos esse assunto e outros mais. Objetivos específicos são 3. Vamos lá. Primeiro é apresentar a santificação no Antigo Testamento. O segundo é explicar santificação no Novo Testamento. E o terceiro é explicar o exemplo de santificação à vida dos alunos. Claro, a nossa também. Somos resultado da palavra do nosso Deus. O ponto central da nossa aula de hoje é o precioso, é preciso uma vida santa e estar comprometido com a ética do Espírito. O primeiro tópico da nossa lição de hoje fala a santificação no Antigo Testamento. A santidade de Deus se originou nele mesmo. Ela é a plenitude gloriosa de sua essência ou sua excelência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade do seu povo porque ele é santo. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. Então a santificação no Antigo Testamento, o primeiro subtópico fala santificação. O que é santificação? A ideia proeminente, ou predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação de pessoas como de lugares, coisas, serviços sagrados, separar daquilo que é comum ou imundo. Então, a ideia de santificação é separar, tirar do meio daquilo que é comum, do uso comum ou impuro. Santificar é algo sagrado, é algo santo para Deus. Aleluia! Nós estamos falando aqui do significado, porque a aula, a escola bíblica, ela é progressiva. Você vai perceber, você vai não apenas perceber, mas sentir o quanto essa palavra é poderosa, como é gostoso ouvir, estudar, falar, sentir o efeito do Espírito Santo no processo dessa santificação na nossa vida. Vem comigo. Segundo subtópico é consagração. Falamos aqui sobre a santificação, separar do que é comum e que é imundo. Agora, consagração. Consagração traz a mesma ideia. Sabemos que santificação e consagração são coisas distintas, mas têm o mesmo significado na sua origem. Por exemplo, consagração é separar do uso comum, é separar daquilo do convívio do profano e trazer para um serviço santo. Ou seja, consagrar é tirar para um serviço específico do Senhor. Lembra a consagração de Arão? Foi o Senhor que falou para Moisés consagrar Arão para o serviço sacerdotal do reino
do reino de Deus, para a nação de Israel, para dar origem ali. É uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, uma responsabilidade muito grande o Senhor acender um fogo e falar para um homem manter aquele fogo aceso, pois ele seria o principal que apresentaria toda a nação hebreia ao Senhor. Aquele precisava andar em santidade, precisava estar guardando as suas vestimentas, ele precisava saber, ele precisava se abster de muitas coisas, porque foi separado para um serviço santo. Você entende que posição você está agora? Separado para um serviço santo de Deus. Isso traz temor a gente, isso traz preocupação, porque devemos estar em uma posição santa, não religiosa, não uma posição formal, somente de formalismo, não, mas de santidade. Não é formações nossas, não são ideias nossas, mas é a palavra de Deus que fala para nós nos separarmos. Isso procede de dentro para fora, isso parte de nós, isso aplica-se primeiro a nós, isso é para nós, parte daqui, porque hoje é nós que nos santificamos. Você é separado para Deus, você é consagrado para o serviço de Deus. Tanto santificação como consagração tem na sua origem a palavra kadosh, kadesh, kadash, que é santo, separar, tornar-se santo para o serviço do Senhor. Terceiro e último subtópico desse primeiro tópico fala assim, a purificação. Então tivemos aí nesse primeiro tópico santificação, consagração e agora purificação. O que é purificação? O termo taor, puro, limpo, derivado do verbo taer, ser limpo, puro, kadosh, ou seja, santo, do verbo kadash, pertencem ao mesmo campo semântico. Ambos se aplicam à santidade de Deus. Está lá em Isaías 6:3, que diz assim: santo, santo, santo. Há quem diga que essa expressão 3 vezes está dizendo que Deus é tão santo, santo e santo. Há quem diga que se refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas ele é tão santo que os seres celestiais expressam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esse ambiente que eu estou gravando, esse áudio, esse vídeo, perdão, eu sinto a presença de Deus, eu sinto o fogo do Espírito queimando em meu rosto, porque eu tenho plena certeza que o Senhor está presente na minha vida e aqui nesse lugar. Aleluia, louvado seja Deus. Purificação é entrar num processo de purificação, tornar-se santo. O Senhor quer a nossa vida santa. No Antigo Testamento havia essa necessidade de purificação. Isaías, vendo a glória de Deus, ele se acha imundo, ele se acha impuro. Ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram a Deus. Eu sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então o Senhor ordena que tire um anjo, pega uma tenaz e pega uma brasa do altar e purifica a boca de Isaías. E conhecemos essa história, o processo de santificação e também de consagração e purificação, purificando a nossa vida. Fomos queimados pelo Espírito Santo. O pecado queimou, o pecado saiu. Nós estamos purificados pela palavra de Deus. A Bíblia diz que nós fomos lavados pela palavra de Deus, a água da palavra de Deus.
Segundo tópico fala a santificação no Novo Testamento. Agora falaremos da santificação no Novo Testamento. Santificação, santidade e seus cognatos são termos comuns ao Antigo e ao Novo Testamento e traz o mesmo conceito na Nova Aliança. Santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito da real salvação na vida cristã. Se você é um salvo em Cristo Jesus, você deve se santificar, pois não há como se chegar a Deus, não há como ir com Deus, morar com Deus, não há como ver Deus se não tiver santificado. Pois já no texto áureo nós lemos lá: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ela está dizendo, sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Primeiro subtópico, uma obra da Trindade. Santificação é um processo aonde tem a participação de Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade que age na unidade e a unidade que age na Trindade. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa para levá-lo à santificação, automaticamente a participação do Pai e do Filho e do Espírito Santo já está na ação de um deles, pois a ação dos três, quando um está agindo, aquela ação de um está nos três, e quando os três estão agindo, esta ação também está em um. Então, todos os três, Pai, Filho e Espírito Santo, eles operaram na obra de santificação na vida dos homens. Uma obra da Trindade. O Novo Testamento torna explícito. E o que antes estava implícito no Antigo, isso diz respeito também à obra salvífica de Deus Trino. A fé cristã confessa a existência de um único Deus, que subsiste eternamente em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. Está lá em Mateus 28:19. De modo que a obra da santificação é um atributo divino e realizada pela unidade na Trindade, como pela Trindade na unidade, como acabara eu de falar aqui. Então tem a participação do Pai, Filho e Espírito Santo. A obra de santificação e salvação não foi um plano B. Isso já aconteceu antes da fundação do mundo. Há quem diga que antes que o Senhor dissesse haja luz, ele já tinha dito que haja cruz. Subtópico 2 diz assim: a natureza da santificação. Aonde está? Não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial e legal como no Antigo Testamento. Antigo Testamento tinha rituais de purificação. Lembra que quando Jesus curou aqueles leprosos, ele disse: vá até o sacerdote e apresente-se a ele. Porque havia um ritual, está lá em Levítico, tinha todo um processo, tinha que levar animal, tinha que raspar a cabeça, tinha que ungir a orelha direita, o pontinho na orelha direita com sangue, depois com água. E tinha todo aquele ritual e demorava 8 dias. Mas só que no Novo Testamento não tem esse ritual de purificação. O processo de purificação é uma ação do Espírito na vida do homem. É uma ação de Cristo Jesus na vida de um homem. Nós precisamos desejar a santificação, o processo de santificação. Vamos lá. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea ou quando o pecador recebe
a santificação em Jesus pela fé. Ele recebe a santificação posicional. É separado, santificar quer dizer separado para uma nova vida em Cristo Jesus. Mas essa é a santificação instantânea, mas também ao mesmo tempo a santificação ela é progressiva, quando ela é processual. A cada dia nós nos santificamos. Há quem diga, o apóstolo Paulo e João também fala, que nós hoje vemos como um enigma. É como você olhar para um espelho embaçado e você limpa aquele espelho até ficar a imagem perfeita. Então a santificação é assim, vamos de passo a passo, de glória em glória, de fé em fé, de santidade em santidade, até tornar-se uma estatura perfeita de um varão de Deus. Então nós entendemos que existem essas duas fases no processo da santificação. Santificação posicional é a instantânea, e a santificação processual é a santificação que você é santificado, se santifica juntamente, é uma obra do Espírito na nossa vida. Isso depende da nossa disponibilidade, depende da nossa disposição de abrirmos o coração, de rejeitar, de renúncia às coisas comuns e impuras desta vida. Enquanto estivermos embaraçados com as coisas impuras dessa vida, nós não conseguimos essa santificação processual. Por isso que é necessário nós nos separarmos, não religiosamente, de conceitos da nossa mente. Não devemos quebrar, desconstruir esses conceitos que só levam a modalismo, só leva a formalismo, que não leva a nada. Esse conceito precisa ser desfeito, desconstruído, mas temos que ter uma devoção com Deus, devemos ter devocional, devemos ter parceria com o Espírito Santo para o processo da santificação. Na aula passada estudamos sobre o fruto do Espírito. É uma parceria, não é diferente. O processo da santificação é bem parecido com o processo do fruto do Espírito. Fruto do Espírito não é igual aos dons. Na outra aula, dom, nós recebemos, é uma dádiva de Deus para o serviço. Está lá você vai encontrar lá em Mateus capítulo 7, versículo 22. Esses dons são dádivas de Deus dado ao homem. Isso não te dá salvação. Mas o fruto do Espírito está lá em Mateus 21, se não me falha a memória, versículo 31. É importante nós entendermos a diferença de fruto e também dos dons espirituais. Não são a mesma coisa. Vêm da mesma fonte, mas não são a mesma coisa. Então o processo de santificação é bem parecido com o fruto do Espírito. É um processo junto com o Espírito que nós adquirimos e tornamos cada dia mais separados das coisas comuns e impuras, imundas desta vida. Terceiro e último subtópico do tópico 2, uma necessidade. A nova vida em Cristo é um novo nascimento. Um novo nascimento não da origem pecaminosa de Adão, mas da água e do Espírito, como disse Jesus a Nicodemos. Está aqui em João 3,3. Nascer da água e do Espírito. Nascer para uma vida santa. Nascer para uma vida de separação. Separação quer dizer não se contaminar com as coisas imundas desta vida, que bate na porta da nossa vida, do nosso coração todos os dias. Mas nós temos a chave. Não culpe ninguém pelo seu pecado. Não culpe ninguém pelo seu fracasso espiritual, por você não conseguir a santificação processual. A santificação depende de você e do Espírito. Você tem a chave, você abre a porta para o pecado, se você quiser, mas você também tem a chave para abrir o teu coração para essa parceria com o Espírito Santo de Deus, para uma vida santa, pura,
diante do nosso Deus. Então é uma necessidade, porque somos cristãos. Nós professamos a fé em Cristo Jesus, é uma necessidade. Aleluia. Apesar da santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. Está lá em Provérbios 4:18, 2 Coríntios 3:18. Aleluia, Deus. Tem lá também Gálatas 5:7, Filipenses 3:13 e 14. O agente ativo é o Espírito Santo na vida cristã. É uma carreira, é um processo. Aleluia, Jesus. É uma parceria, é um serviço em conjunto, é uma pericorese, é vivermos na unidade do Espírito, trabalhar com o Espírito, gerar fruto, santificar-se. Desta forma veremos a Deus, de outra forma não veremos a Deus. Terceiro e último tópico: santificação aplicada ao crente, a você e a mim. Espalhe, explore esse assunto na sala de aula, é importantíssimo. Oh, que riqueza maravilhosa! Esse trimestre veio se encaixando de uma forma esplêndida no tempo que nós estamos vivendo, o tempo de nos achegarmos a Deus, buscarmos mais batismo no Espírito Santo, nos aproximar mais de Deus, valorizar os dons espirituais para o serviço e edificação da igreja do Senhor, não para benefício próprio, e também frutificar no Espírito para o reino de Deus, para o Senhor. Nos santificar, que o processo da santificação é importante, porque sem esse processo jamais veremos a Deus. A comunidade de Jesus, as epístolas no Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. Está lá em 1 Pedro 1, do 13 ao 16, aonde está inserida a leitura bíblica em classe. É um apelo à comunidade cristã, é um apelo à igreja odierna, que busque a santificação. É algo imprescindível para a igreja do Senhor. Santificação aplicada ao crente. Para nós busquemos a santificação. Deus tem gritado no meu coração nesses últimos dias. Nós temos a palavra. Você tem voz na sua igreja, você tem de posse o microfone. Fale da necessidade da santificação. Nós não podemos estar conduzindo uma comunidade, uma igreja impura, imunda, sem critério. O Evangelho de Cristo tem critério, tem exigência. Aleluia, tem um trilho, tem uma linha que nos mostra, tem uma ética. A ética cristã, vamos lá. A ética do Espírito Santo, vamos chegar lá. Uma vida santificada. Somos santificados pela palavra. João 17:17. Pai, purifica-os na palavra, na verdade. A tua palavra é a verdade. Se você tem medo e vergonha de pregar a palavra, meu irmão, abra espaço para outra pessoa, porque tem que pregar a palavra. Pai, purifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Pelo sangue, Hebreus 9:12. Pelo Espírito. Eu posso ver aqui, viajando na Bíblia, eu lembro aqui Provérbios, quando o proverbista diz, né, ou seja, melhor, Eclesiastes, proverbista, Salomão, falando em Eclesiastes, falando em todo o tempo, seja alva as nossas vestiduras, as nossas vestimentas, e não falte sobre a nossa cabeça o óleo. Nunca falte sobre a nossa cabeça o óleo, ou nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça, e em todo o tempo. O que muito me chama a atenção é que os capítulos que antecedem, capítulo 3,
fala que para tudo há um tempo determinado. Mas quando chega lá no capítulo 8, vem dizendo em todo tempo. Não está dizendo tempo A ou tempo B, tempo Y, está dizendo em todo tempo, seja alva as suas vestimentas, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Reflita sobre isso. Isso é necessário refletirmos sobre esta palavra, sobre esse apelo. Sem santificação não veremos a Deus. Deus é santo e importa que nós também, assim também, sejamos santos. O que é ética? Terceiro e último para encerrarmos aqui. O que é a ética cristã? Ou a ética do Espírito? A ética do Espírito é a conduta. O termo vem da palavra grega etios, hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo fala: as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações são quebra de ética do Espírito, pois as más conversações corrompem os bons costumes. Quem tem ética do Espírito não entra em roda de más conversações, porque tem um código de ética. Que ética é essa? Vamos lá. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo ou errado, à luz das escrituras sagradas. Trata-se de parte da teologia, que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Quando o apóstolo Paulo fala aos romanos: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo santo, oh aleluia. Vou encerrar lendo aqui Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Meu Deus, a versão que eu estou segurando aqui é a Almeida atualizada. Eu sinto a presença do Espírito nesse lugar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Olha o apelo do apóstolo Paulo para que o povo romano viesse santificar. Eu rogo pela compaixão, eu rogo pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo. O que você está fazendo com o seu corpo, que deveria estar sendo santificado, pois é a habitação de Deus, é casa própria, habitação de Deus, é lavoura de Deus, é serviço de Deus, do Espírito Santo, junto em parceria contigo para produzir fruto do Espírito. É isso que identifica um autêntico cristão, é aquele que produz fruto e o fruto permaneça para todo sempre. Meu amado, essa é uma lição que nos traz a lume, traz à luz a necessidade de buscarmos a santificação. Deus abençoe. Explore esse tema na sua sala de aula com os seus alunos. Faça com que eles participem. Deixe eles à vontade para que eles participem. Dê a fala para eles. Deixe que eles coloquem a sua opinião. Deixe eles errar. Depois você traz cada um deles para a palavra e aplica a interpretação da palavra de forma correta e abençoe a sua sala de aula. Estimule-os a viver uma vida santa para o Senhor. Deus abençoe a sua vida, professor. Deus abençoe a você, aluno. Deus abençoe a sua vida e a sua família. E até a próxima pré-aula, assim querendo Deus.
Fique na paz. Até a próxima. Em nome de Jesus.